professora da Universidade Federal do Ceará, lotada no Instituto Universidade Virtual. Ela vai falar um pouco para a gente sobre tecnologia digital na educação, formação de professores e tecnodocência. A professora Luciana é doutora em educação pela Universidade Federal do Ceará, mestre em educação pela Universidade Estadual do Ceará e também é especialista em psicopedagogia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Bom, ela é licenciada em matemática e especialista em tecnologia com ênfase em telemática e é líder do grupo de pesquisa Tecnodocência. Ela tem experiência na área de formação de professores, trabalha com tecnologias digitais de informação e comunicação em sala de aula, além de ter uma vasta experiência com aprendizagem significativa, construcionismo, mapas conceituais, educação matemática e o ensino de ciências. Podia ser minha parente pelo sobrenome, pela cor de pele, mas não é. De qualquer maneira, é alguém que eu tenho um grande orgulho, um grande carinho de ser seu colega da Universidade Federal do Ceará. Agora, professora Luciana, o palco é seu. Boa palestra e muito obrigado. Obrigada também, Herbert. Olha, para mim também, quem sabe nós somos parentes espirituais, né? Vou passar aqui para os slides, né, para que a gente possa, então, dar prosseguimento, tá certo? Como o professor Herbert bem apresentou, né, o título é Tecnologia Digital na Educação, e tecnodocência, mas a gente vai estar conversando bastante sobre essa questão da definição de tecnodocência e de que forma a gente trabalha com ela dentro da universidade. Eu sou, obviamente, como já foi falado várias vezes, a professora Luciana de Lima, mas eu não trabalho sozinha. Eu trabalho em parceria com o professor Robson Carlos Loureiro. E no decorrer da apresentação, vocês vão entender melhor que tipo de trabalho é que a gente consegue fazer conjuntamente. Então, para falar um pouquinho de como é que tudo isso nasceu, né, eu posso dizer que essa ideia de se trabalhar com tecnologias digitais veio desde a época da minha graduação na década de 90. Né? Então, eu sou licenciada em matemática pela UFC e já pensava em estar trabalhando o uso da tecnologia na educação. Mas foi na especialização e no mestrado que eu me dediquei à formação de professores, né? E eu pude me aprofundar um pouco mais nos processos de ensino, aprendizagem, avaliação, né? E de que forma isso poderia ser trabalhado na formação de professores. No doutorado, eu consegui, então, juntar todas as coisas, né? Pensar a formação de professores e pensar o uso das tecnologias digitais nesse contexto. Quando eu entrei no Instituto Universidade Virtual, que é o local onde eu trabalho dentro da UFC, eu consegui colocar tudo que eu tinha imaginado nas teses e dissertações em prática, o que foi maravilhoso. Apesar de ter entrado lá em 2009, foi em 2013 que a gente conseguiu consolidar os trabalhos em meio ao meu doutorado. E nós conseguimos, então, montar um laboratório e, a partir desse laboratório, atender licenciandos da Universidade Federal do Ceará e professores, né, seja de ensino superior ou da educação básica. Bom, nós trabalhamos com dois problemas básicos. O primeiro problema é aquele que qualquer licenciando vivencia na sua formação, né? É a fragmentação dos saberes. Eu coloquei alguns exemplos da matemática aqui porque faz parte um pouco do meu métier de trabalho, fica mais fácil de eu dizer alguma coisa sobre isso, né? Quando eu estava me formando, eu percebia que eu estudava em disciplinas separadamente os conceitos algébricos, os conceitos geométricos, os conceitos de didática, né, vinculados à formação de professor, e em nenhum momento essas áreas do conhecimento convergiam ou conversavam sequer. Então, eu saí dessa formação com vários buracos, né, que eu pude conectá-los, digamos assim, ou repará-los dentro do meu. Então, foi em serviço que eu consegui fazer a junção dessas áreas do conhecimento acontecer dentro da matemática, né? O que, para mim, foi bastante penoso, porque na formação eu poderia
ter vivenciado essas conexões e não pude, né? Então, essa fragmentação dos saberes é um problema muito grave que a gente tem na formação de licenciandos, que desemboca, portanto, na sala de aula, né? Eu tive 15 anos de experiência como professora da educação básica e aprendi muito com essa experiência justamente para tentar ver e pensar em soluções para esse problema. O outro problema é a subutilização das tecnologias digitais, né? Na formação dos professores na universidade, as disciplinas que estão vinculadas às licenciaturas, né, que pensam na utilização das tecnologias digitais, elas acontecem em uma quantidade bem pequena, né? E acontecem principalmente no final da formação e como disciplinas optativas. Então, o licenciando, se ele quiser aprender alguma coisa sobre o uso da tecnologia digital, ele recorre a uma disciplina. São raros os cursos que têm essas disciplinas como obrigatórias. E, mais uma vez, acontece a fragmentação, porque elas estão inseridas num contexto que não fazem conexão com outras disciplinas, né? Então, esse problema gera um outro problema, que é a gente imaginar que só pelo fato da gente estar trabalhando com tecnologia digital, a gente tem o domínio dessa tecnologia e vai poder utilizar em sala de aula, né, num formato que as pessoas vão entender melhor só porque você está utilizando essa tecnologia. E isso é um erro bastante comum. O fato de você utilizar a tecnologia não significa que as pessoas vão aprender melhor, né? Porque você pode utilizar essa tecnologia da mesma forma que você fazia na sua sala de aula sem utilizá-la, né? Então, a aula expositiva é muito comum, né? Então, a gente usa um recurso como vídeo, por exemplo, que pode ser utilizado para a criação de vídeos e ideias pelos alunos, mas a gente acaba utilizando para expor conteúdos, né, de uma forma assim, bastante tradicional. Está errado isso? Não, não está errado. O problema não é fazer a apresentação do conteúdo, mas é fazer só a apresentação do conteúdo. Então, esse é um problema que é gerado a partir dessa subutilização das TEDx logo na formação do professor. E aí a gente traz a ideia da tecnodocência. E eu coloquei esse slide justamente para vocês refutarem essa imagem. A tecnodocência, ela não é uma junção mera e simples das tecnologias digitais com a docência, como está colocado aqui, né? A tecnodocência, ela vai muito além dessa junção. Então, a gente tem a tecnodocência como sendo uma integração entre docência e tecnologias digitais da informação e comunicação. E quando a gente fala em integração, a gente está querendo dizer que a docência e a tecnologia digital, elas podem conversar e elas não têm um peso maior ou melhor do que a outra, tá certo? Nós utilizamos uma base epistemológica no modelo inter ou transdisciplinar, tá certo? E a gente valoriza bastante a utilização dos conhecimentos prévios, não só dos discentes que vão participar das disciplinas, mas também dos docentes, tá? E, para isso, a gente promove aí uma possibilidade de reflexão crítica, e vocês vão entender já por quê. E a gente entende ainda a docência não só como um simples processo de ensino, mas como um processo de ensino, aprendizagem e avaliação de uma forma tramada, onde um influencia no outro. E, para isso, nós lançamos mão de 10 princípios, que são esses que estão elencados aqui. Eu vou explicar um por um, para que vocês tenham um conhecimento daquilo que a gente quer dizer com a tecnodocência, quando a gente tenta aplicá-la no âmbito da prática. Então, o primeiro princípio diz o seguinte: o professor também é um aprendiz. E essa ideia é muito poderosa, porque quando a gente se coloca dentro da sala de aula, dentro da nossa profissão, como um aprendiz, né, a gente mostra não só para os alunos, mas para nós mesmos, o quanto a gente precisa ainda aprender, não só com a sociedade, não só com a família, mas também com eles, nossos alunos, né? Não que eles saibam mais, mas eles sabem coisas diferentes, coisas daquilo que a gente ainda não sabe, né? E essa troca de informação com os alunos, ela é extremamente valiosa. É isso que a gente quer dizer quando a gente coloca que o professor é um aprendiz. É para abrir uma porta para que a gente
gente possa se aproximar mais do aluno, para que a gente possa entender melhor o que ele pensa e, a partir daí, formar um vínculo positivo com os processos de ensino, aprendizagem e avaliação e um vínculo positivo de pessoa a pessoa, porque a gente está lidando, querendo ou não, com seres humanos. O segundo princípio diz que o professor e o aluno são parceiros. Então, uma vez que você abriu essa porta para trabalhar com o seu aluno, então por que não trabalhar de forma que os dois possam construir conhecimentos juntos? Essa é a ideia da parceria, né? Quando a gente divide a nossa sala de aula em grupos, né, a gente pode se inserir em todos os grupos ou em um dos grupos para fazer parte desse processo de aprendizagem junto com eles. Então, o professor aprendiz e ele ser parceiro do aluno é fundamental para que possa fortalecer essa relação entre ambos. No terceiro princípio, a gente tem que o conhecimento deve ser construído, né? A gente parte do princípio que quando o professor simplesmente entrega a informação pronta para o aluno, né, o que é que ele vai aprender de fato daquilo? Ao passo que se ele construir o conhecimento, ou se a gente lançar desafios, abrir mão de problemas, desafios, construções, o aluno vai aprender de uma forma que vai ser mais significativa e ele vai ter mais sentido naquilo, vai ver mais sentido naquilo que ele está aprendendo. Então, a construção do conhecimento para a gente é fundamental. Essa relação que ele pode estabelecer entre o conhecimento, né, e aquilo que ele está usando para construir. No princípio 4, a gente coloca que a construção ela deve estar pautada nos conhecimentos prévios do aprendiz. A gente refuta a ideia de que os alunos chegam para nós como tábulas rasas. Eles não chegam. Eles já vêm de toda uma construção social e familiar, né, que eles já trazem uma bagagem de conhecimento que pode ser não só valorizada, mas como utilizada nesse processo de aprendizagem. E segundo o autor que nós utilizamos, a gente vai já falar dele, né, a ideia é que um novo conhecimento se ancore no conhecimento pré-existente, na estrutura cognitiva desse aprendiz. Então é importante que a gente traga esses conhecimentos para que a aprendizagem desses alunos, seja significativa. No quinto princípio, a gente traz, então, que a base de integração desses conhecimentos, para nós, na tecnodocência, deve ser inter ou transdisciplinar. E esse é o maior desafio que a gente tem encontrado até agora. Porque é muito comum a gente pensar a docência como sendo de um professor para uma sala de aula, um professor para vários alunos. Por que não pensar a relação da docência de vários professores para vários alunos? Por que uma sala de aula não poderia contemplar a existência de 2, 3, 4, 5 professores ao mesmo tempo? Por que é que tem que ser exclusividade de um professor? Então, esse trabalho interdisciplinar, ele mostra para a gente a diversidade e a importância de se trabalhar com elementos diferentes ao mesmo tempo, porque é isso que os nossos alunos vão ter na vida deles. Eles não vão olhar para um objeto e ver a matemática nesse objeto, e ver o português nesse objeto, a história, a física. Eles vão ver o objeto como um todo. E trabalhar esse todo é importante porque facilita o processo de aprendizagem deles, segundo o que nós temos descoberto, estamos descobrindo nas nossas pesquisas. O princípio 6 diz respeito àquilo que o professor precisa fazer de mais precioso: fundamentar sua prática docente. É muito importante o que vocês estão fazendo aqui nesse curso, né? Fazer um curso de especialização, de capacitação, qualquer curso que possa trazer uma fundamentação teórica para aquilo que você vai fazer é fundamental. Você não pode pensar que você vai trabalhar a interdisciplinaridade só porque está na moda, né? Ou então pensar a docência como uma vocação. Nós somos profissionais, então a gente precisa saber o que é que a gente está fazendo em sala de aula. E a gente só pode saber o que a gente está fazendo em sala de aula estudando, né? Se preparando para isso. Então, esse princípio diz respeito à importância de você estudar, de você fazer cursos e de você aplicar aquilo que você aprende no seu contexto da sala de aula. O princípio 7 fala sobre a flexibilização.
as técnicas e as metodologias, elas devem ser flexíveis. Muitas coisas surgem o tempo todo, né? A gente está trabalhando hoje em dia com o que está na moda, né? A sala de aula invertida, as metodologias ativas. Muitas vezes a gente tenta implementar isso na nossa realidade e elas não funcionam, né? E o que funciona, né? O que a gente precisa pensar é que a gente está dentro de uma instituição que tem as suas regras, né, como professor. Nós somos seres humanos e temos as nossas preferências. Os nossos alunos são seres humanos e têm também o seu modus operandi, digamos assim, né? E aquilo que a gente pensa como técnica e metodologia em um momento, não necessariamente vai servir em outro momento. A sala de aula invertida, ela pode ser útil para algum momento ou alguma turma sua, mas para outra turma pode não ser. Então, a gente tem que pensar de que forma, né, a gente pode fazer as nossas aulas acontecerem para que os nossos alunos aprendam melhor, né, para que eles detenham esse conhecimento de uma forma mais significativa e por mais tempo, né, na estrutura cognitiva, tá certo? Então, ser flexível é isso, é a gente pensar em técnicas e metodologias que sirvam tanto para a instituição, quanto para o professor, quanto para os alunos que estão trabalhando com você, né? E a gente criticar, né, utilizar aquilo que realmente nos serve, aquilo que realmente vai fazer sentido para aquele grupo de trabalho. O princípio 8 vai falar sobre o aprendiz ser um desenvolvedor. Veja que, de processos, produtos e conhecimentos, né? Mas veja que aprendiz é um termo que a gente utilizou não só para o discente, né? Para o aluno, mas para o professor também. Então, quando a gente coloca aqui no princípio 8 que o aprendiz é um desenvolvedor, é porque o professor e o aluno são desenvolvedores. De quê? De processos, de produtos e de conhecimentos, porque nesse momento da sala de aula, a gente pode, através de desafios, resolução de problema, né, estudos de caso, trabalhar com construção de conhecimento para que o aluno aprenda, para que você, como professor, aprenda, e vocês cheguem a um denominador comum no sentido de compreenderem melhor a realidade que vocês vivem, o contexto que vocês vivem, buscando soluções de problema, que muitas vezes a gente pode encontrar na sala de aula dentro desse processo. E o princípio 9. A docência se transforma com a integração das TEDx. As TEDx, elas não vieram, as tecnologias digitais, para simplesmente serem usadas no modelo que a gente está acostumado a dar aula, digamos assim, né? Elas servem para ampliar o nosso escopo de pensamento, né? O que é que eu posso fazer com essa tecnologia? A gente vai falar de robótica hoje, né? Será que com a robótica eu vou ter que fazer a aula expositiva para o meu aluno ficar ali recebendo aquela informação? Então eu pego o Arduino, uso ali comigo na minha mesa e os alunos ficam só assistindo aquilo que eu estou fazendo, né? A ideia é que com a tecnologia digital a gente expanda essa visão, né? A gente consiga pensar em metodologias diferentes, né? Ampliando essa visão de docência para fazer um melhor uso dessas tecnologias. Isso é que quer dizer o 9º princípio. E em contrapartida, do outro lado da moeda, a gente tem o 10º princípio. Ou seja, as TEDx, elas também se transformam com a integração da docência. Se não estão se transformando, deveriam, porque nossos professores, ou nós como professores, precisamos primeiro ter consciência daquilo que a gente quer. O que é que eu preciso na minha aula de matemática, ou de física, ou de português, né, de tecnologia digital para me ajudar, né, a fazer aquele conhecimento circular pelos alunos e a eles aprenderem. O que é que eu realmente preciso, né? Eu preciso ter consciência disso, preciso saber dizer o que é que eu preciso, né? Para que aquele desenvolvedor, o programador, aquele pessoal de sistemas e mídias digitais, de computação, engenharia de software, né? Eles possam construir algo que seja próprio para o professor, né? E não simplesmente softwares que a gente tenha que sempre estar se adaptando para poder utilizar em sala de aula.
Muito bem. Rapidamente, esses foram os 10 princípios da tecnodocência, tá certo? Mas eu vou aqui conversar com vocês algumas aplicações que a gente faz sobre essas ideias, para que vocês conheçam na prática o que a gente faz e para que vocês também tenham acesso, né, aos cursos que a gente promove, aos espaços que a gente trabalha, tá certo? Mas antes disso, eu vou mostrar aqui os nossos teóricos. A gente não fala nada em vão, né? Eu não falo nada tirado da nossa própria mente, sem um embasamento teórico, tá certo? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos de teóricos bem especiais que a gente utiliza para fundamentar o que a gente defende na tecnodocência. Então, a gente está falando aqui sobre interdisciplinaridade. E eu estou trazendo para vocês o autor, né, que a gente se embasa, que é o Wilton Japiaçu. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um filósofo brasileiro. E ainda mais nordestino, né? É maranhense, tá certo? E ele se formou na França, fez o doutorado dele lá, e escreve obras maravilhosas falando sobre os problemas que a gente vivencia na universidade em alguns âmbitos educacionais. Dentre eles, ele traz uma possibilidade de solução e até criticando, né, e questionando, né, sobre as questões da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Vale a pena conhecer. Wilton Japiaçu, gente, brasileiro, maravilhoso, né? O outro referencial teórico é o David Ausubel, tá certo? É nele que eu embaso as minhas ideias, né, as nossas ideias, né, sobre a tecnodocência a respeito da aprendizagem significativa. Ele desenvolveu o seu trabalho na década de 50, mais ou menos, mas estourou mesmo na década de 60. E ele é psicólogo, médico, psiquiatra, né, e trouxe todo um estudo bastante interessante sobre como é que as pessoas aprendem de forma significativa. Vale a pena conferir também. O terceiro, né, que a gente vai estar falando também na segunda palestra de hoje, né, o Papert. A ideia principal dele para nós é a do construcionismo. Ele é um teórico sul-africano, mas ele desenvolveu os trabalhos dele, né, nos Estados Unidos, no MIT, e é muito bacana essa ideia do construcionismo, e a gente usa e abusa dela no sentido de pensar sobre a construção do conhecimento e como a gente pode estar aprendendo do concreto para o abstrato todas as vezes que a gente iniciar uma aprendizagem nova, digamos assim, né, um conceito novo, né, quando a gente parte do concreto. O Papert defende que é uma aprendizagem que se torna mais significativa no sentido de você internalizar as informações de uma maneira mais fácil, tá? E, por último, e quem poderia falar mais com maior propriedade para vocês sobre Foucault é o Robson, porque ele que estuda sobre esse teórico, né? E como no nosso grupo a gente trabalha de forma interdisciplinar, então é ele que traz toda essa discussão sobre a questão do biopoder e da governamentalidade, né? Que são temáticas bastante interessantes, principalmente quando a gente pensa a questão da crítica, né? O quanto a gente precisa receber a tecnologia que está sendo imposta para a gente, pela mídia, pelo governo, né? E de que forma a gente pode se colocar diante dessa questão, né, aceitando ou não aquilo que nos é imposto. Além disso, existe também toda uma discussão sobre essa relação docente-discente e a relação de poder que existe nessa perspectiva onde professor e aluno trabalham. E aí, agora, vou apresentar aqui para vocês um pouquinho sobre o que nós fazemos em termos de pesquisa, extensão e ensino. E se vocês se interessarem depois de fazer parte do nosso grupo de pesquisa, de fazer parte dos nossos cursos e projetos de extensão, vocês podem colocar lá no chat que a gente dá o nosso contato. Vai ter no final também da apresentação e aí vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Nós temos, então, o grupo de pesquisa Tecnodocência, tá certo? Ele está vinculado aí ao diretório do CNPq, registrado nesse diretório. Nós temos 5 pesquisadores que estão atuando nesse grupo, são 17 alunos de graduação, 1 aluno de especialização, 4 alunos de mestrado. Nós trabalhamos até agora 6 projetos de pesquisa e com várias publicações em revista, periódico, eventos, capítulo de livro e livro, que eu vou mostrar para vocês no final.
Quais são as temáticas, então, que a gente trabalha, né, em relação à pesquisa? A primeira delas tem a ver com as transformações sobre a compreensão da docência. Então, como a gente faz um trabalho utilizando as tecnologias digitais, tentando modificar e inovar as metodologias que os professores utilizam, a gente pesquisa como esses professores chegam e o que eles compreendem sobre docência. Eles passam por um processo, né, de trabalho com essas tecnologias digitais, dentro de propostas diferentes, e depois de eles vivenciarem isso tudo, como é que eles saem? A gente tem visto que as transformações são bastante significativas. Outra questão são as propostas didático-metodológicas que são utilizadas na docência com o uso das tecnologias digitais. Então, como é que os professores pensam o uso, né, didático e metodológico dessas tecnologias e depois de uma intervenção com o uso das tecnologias com propostas diferentes, como é que eles saem? Além disso, a gente estuda a constituição do biopoder na formação dos professores e na docência, falando justamente sobre aquilo que eu acabei de explicar sobre o Foucault, né? De que forma se dá a relação de poder, né, entre docente e discente, né, e por que é que isso acontece, e a questão do uso e da conscientização da tecnologia. A tecnologia que está sendo imposta, ela é uma tecnologia que me serve, e isso é o que a gente pesquisa. Em termos de resultados, a gente traz aqui alguns elementos que são bastante relevantes. A gente percebe que há uma necessidade real, né, e urgente de se investir na formação de professores. Então, é maravilhoso que vocês estejam aqui fazendo parte de um curso de letramento digital, porque a formação ela é fundamental. No entanto, ficar só na compreensão da tecnologia e de como ela funciona e de quais instrumentos a gente pode utilizar não é suficiente. A gente precisa de formações que promovam transformações metodológicas para que o professor possa inovar, criar, utilizando tecnologia digital em sala de aula. A gente precisa ainda trabalhar o fortalecimento da parceria professor-aluno. Existe ainda muita dicotomia na sala de aula, né? O professor é visto como vilão, os alunos, né, são vistos pelo professor num formato que não deveria acontecer. Essa parceria, ela é fundamental para que o processo de ensino, aprendizagem e avaliação ele aconteça de uma maneira mais tênue, mais favorável, mais agradável, né, e que a aprendizagem ela realmente se efetive. E, além disso, a gente precisa pensar na conscientização sobre as tecnologias digitais. Eu já venho batendo nessa tecla desde o início, né? Será que a tecnologia digital que estão nos dando, nos fornecendo, nos é realmente útil? Né? Então, é um pensamento que a gente precisa ter em mente, né, quando a gente estiver trabalhando em sala de aula, quando a gente estiver fazendo o nosso curso, quando a gente estiver trabalhando com pesquisa. E então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da extensão, né? Lembrando que extensão são todas aquelas atividades que a gente faz, promove para fora da universidade, né? Então a gente cria várias coisas na universidade e com a extensão a gente pode estar compartilhando com a sociedade, né? O que a gente faz nesse âmbito? E isso é legal para vocês, né? Porque são cursos e projetos que vocês podem estar participando com a gente. A gente tem agora, nos nossos projetos de extensão, 6 professores trabalhando ao mesmo tempo. São 8 bolsistas, são 2 projetos de extensão que estão agora em vigor, 2 cursos que estão acontecendo agora, nesse momento, né? E a gente atende a professores da educação básica, professores do ensino superior, né, mais vinculados a professores da UFC, mas a gente está planejando uma abertura para professores de outras universidades. E trabalhamos também com alunos de licenciatura e com alunos da educação básica. Então, um dos projetos é esse, o projeto MADE, que a gente chama, mas quem quiser pode falar MAD também, não tem problema. Material Autoral Digital Educacional. O que a gente faz nesse projeto, né? A gente leva computadores e tablets para a escola pública e nela os alunos podem desenvolver os materiais deles, digitais, né? Diante de algumas ferramentas que a gente coloca para eles utilizarem.
Eles podem desenvolver esses materiais pensando no conteúdo escolar que eles quiserem. Então, eles são formados em grupos, e alguns grupos trabalham com matemática, outros trabalham com física, outros juntam, né, história e português, né, ou então trabalham com biologia e matemática, mas eles trabalham produzindo seus próprios materiais. E eu trouxe aqui algumas imagens para vocês. Essa mais abaixo é um exemplo do Scratch, que é um software para poder aprender a programar. Então, eles aprendem a utilizar esse software, aprendem informações básicas de programação para poder desenvolver uma animação. Então, cada grupo desenvolve a sua animação. Esse mais acima, aqui no canto esquerdo superior, vocês vão ver um pano de fundo de um livro-jogo. Então, eles aprendem a desenvolver um livro-jogo, que é um livro interativo, não linear, né, onde você pode escolher qual é o caminho que você quer seguir para poder fazer aquele jogo acontecer. Então, cada grupo também desenvolve o seu livro-jogo, e os outros grupos acabam jogando os jogos que foram produzidos por cada grupo, né? Então, existe assim um intercâmbio da produção para que cada um jogue o jogo do outro, né? Eles também produzem vídeos, tá certo? Nesse aqui do meio. E eles vão produzir vídeos sobre o conteúdo que eles tiverem definido, né, anteriormente. Aprendem a fazer edição de vídeo, a renderizar, a publicar. E também aprendem a trabalhar com desenho digital, né? Então, é muito interessante como a gente vê muitos jovens, crianças com habilidades para desenho e tão pouco explorado na escola, né? Então, trabalhar com desenho digital para eles é uma maravilha, eles gostam muito, tá certo? Então, basicamente, é isso que a gente tenta fazer em um ano de projeto na escola. E existe um outro projeto, que é o projeto GET, ou JET, se vocês preferirem, Grupo de Estudos de Tecnodocência. E esse aí é para professores da educação básica. Claro que se os licenciados quiserem participar, eles podem, os professores universitários, se quiserem, também podem, mas ele foi pensado para os professores da educação básica. O que a gente faz? Primeiro, a gente começa com um estudo teórico, né, sobre tecnodocência, sobre tecnologia digital na educação, e aí a gente vai aprender a ler, vai aprender a fazer fichamento, né? Às vezes a gente sai da universidade e essas informações elas ficam meio capengas, né? Então, no grupo de estudo, a gente tenta trabalhar isso de uma forma assim, bastante contundente. A gente também trabalha a questão do estado da arte, tá certo? Então, as pesquisas mais recentes sobre o uso das tecnologias digitais na docência, inclusive com as nossas próprias publicações, né, para que a gente faça uma autocrítica e veja o que a gente precisa melhorar em termos de pesquisa. Em um outro momento, a gente estuda um software. Por exemplo, esse livro-jogo que eu mostrei para vocês, né, foi fruto de um desses estudos que nós desenvolvemos. Nós trabalhamos com o software Twine para o desenvolvimento de livro-jogo, e aí aplicamos depois na escola. Atualmente, a gente está estudando o Metaverse, que é um outro tipo de trabalho que a gente pode fazer com realidade aumentada, e assim a gente vai estudando e tentando entender essa variedade enorme de tecnologias que estão à nossa disposição, né? E, por fim, no projeto, os professores constroem o seu próprio projeto, para que eles possam aplicar em sala de aula com seus alunos, tá certo? Então, esse projeto GET, ele pode ajudar bastante os professores da educação básica a entenderem não só a parte prática, que é aquela que a gente mais gosta, né? Mas também fazer aí uma parceria com a parte teórica, que está valendo em um dos princípios que eu coloquei anteriormente. Os cursos que estão em vigor agora são Estudando com as Tecnologias, que são para alunos da UFC, e é um curso que está sendo muito rico e interessante, porque nós estamos trabalhando com conteúdos que nunca são trabalhados na escola e raramente são trabalhados na universidade. Então, tem vínculo com a ideia de como aprender, como eu me planejo para aprender melhor, que ferramentas eu posso utilizar para aprender a manter o foco, que técnicas, né? Não sei se vocês conhecem a técnica Pomodoro, mas que técnicas eu posso utilizar para poder ter maior disciplina, para poder fazer as coisas que eu preciso, né? Então, a gente está fazendo esse curso, já está terminando, né? 30 de junho a gente encerra.
O outro é construindo aulas remotas com professores da UFC, então os professores estão aprendendo a utilizar várias ferramentas para poder trabalhar nessa perspectiva, né, do à distância. E a gente tem várias novidades para 2020.2, né? Que assim, a gente está meio. O que é 2020.2, uma altura dessa, né? A gente está vivendo o primeiro semestre ainda e parece que ele vai ser empurrado um pouco mais para frente, mas alguns cursos em agosto já vão começar. Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo, manda e-mail, que a gente já vai guardando os e-mails e os contatos para quando surgir o período de inscrição, a gente passar para vocês. Em termos de ensino, né, a gente também faz a tecnodocência acontecer. E aí a gente trabalha com duas disciplinas, especificamente dentro da UFC. A disciplina presencial tecnodocência, que acontece no laboratório, e a tecnodocência AD, que ela é totalmente à distância, e ela acontece dentro de alguns locais, né, virtuais na internet. A gente trabalha com tecnologia digital, como não poderia deixar de ser, né? Mas a nossa busca é colocar em prática, principalmente, a interdisciplinaridade. E é bem bacana, porque apesar da gente abrir essa porta mais para os alunos das licenciaturas, a gente também abre para alunos de outros cursos de bacharelado. Então, a gente recebe alunos do curso de Sistemas e Mídias Digitais, alunos do curso de Computação, de Cinema, qualquer área que queira algum dia pensar em docência, pode vir fazer essa disciplina com a gente. E como a gente trabalha de forma interdisciplinar, é muito interessante que haja assim, uma variedade de áreas do conhecimento para que a gente possa realmente efetivar e concretizar essa ideia interdisciplinar. Então, o que a gente faz aqui? A gente trabalha olhando para essa imagem do meio, né, com essa ideia da interdisciplinaridade, já colocando os alunos de áreas diferentes em um mesmo grupo, tá certo? E eles, nesse mesmo grupo, pensam conjuntamente em um tema para que, futuramente, dentro da disciplina, eles possam trabalhar uma aula, né, usando tecnologia digital com 4, 5 professores ao mesmo tempo. Nesse meio tempo, eles constroem os próprios MADES. Lembra que os MADES eles são construídos pelos alunos da escola? Na disciplina de tecnodocência, os MADES também são construídos, tá certo? Então, os grupos interdisciplinares podem construir vídeos, blogs, redes sociais, slides interativos, livro-jogo, o que eles quiserem e escolherem para fazer. Quando eles desenvolvem esses MADES, eles vão diretamente para o plano de aula. Então, eles precisam construir um plano de aula conjuntamente, fazendo uso dos MADES, das tecnologias digitais, porque depois eles vão para a sala de aula e vão aplicar, colocar em prática tudo aquilo que eles planejaram e construíram anteriormente. Isso é o que a gente faz na tecnodocência presencial. Para isso, a gente tem um laboratório especial, com computadores, internet funcionando, lousa digital, tablets, que eu vou já mostrar para vocês. Na tecnodocência AD, nós trabalhamos, como eu falei, totalmente à distância. Então, nós temos o Solar, ou o Facebook, ou o Google Classroom, né, que a gente pode utilizar como o nosso ambiente virtual de aprendizagem ou de ensino, ou ambiente virtual de congregação de pessoas, né, para que a gente faça as aulas acontecer, tá bom? A gente trabalha principalmente com elementos teóricos, tá certo? E muitas discussões sobre isso. E o elemento prático que a gente traz para essa disciplina à distância é a entrevista extremamente valiosa que os nossos alunos fazem com professores da educação básica das suas respectivas áreas, para eles pensarem e obterem informações sobre os temas que nós trabalhamos na aula, os conteúdos, né, de interdisciplinaridade, de tecnologia, de política, né, de aprendizagem significativa. Muito bem. Como os alunos chegam para nós? Eles chegam com a ideia de que docência tem a ver com exposição de conteúdo, eles pensam no professor sozinho em sala de aula, e eles pensam que o professor precisa usar lousa e giz, ou então o pincel, e ainda os slides, né? E como é que eles saem? Nesse formato, tá certo? Muitas coisas juntas e misturadas, com bastante, digamos assim, desequilíbrios teóricos, né? Porque muitas coisas são mexidas, mas eles têm a ideia da construção do conhecimento, do trabalho em equipe, toda a dificuldade que se tem para trabalhar nesse formato.
trazendo ideias da tecnologia para além da simples apresentação de slides e com uma certa consciência de que a tecnologia pode ser utilizada em outros quesitos. E tá aí, eu vou agora encerrando a minha fala, né, mas mostrando para vocês o nosso laboratório. Essa foto aqui de baixo, ela mostra, né, mais ou menos a bagunça que a gente vivencia, né, porque quando a gente cria assim mesmo, né, todo mundo junto, misturado e falando e conversando, elocubrando, então é bastante interessante. E os equipamentos que a gente tem lá à disposição dos alunos. Aqui é o nosso site, tá certo? tecnodocência.virtual.ufc.br. Vocês estão vendo aqui a Tecnodocência com 9 quadradinhos, mas são os nossos espaços virtuais, Facebook, YouTube, blog, Instagram, SoundCloud, né? Algumas premiações que nós recebemos, fotos que nós tiramos dos nossos momentos presenciais. Nós temos aqui a coluninha do ensino, da pesquisa e da extensão, que falam por si só, né? Mas eu vou mostrar aqui alguns detalhes. Aqui, se você clicar no blog, né, vocês vão ver, é um blog que nós temos, que ajuda muito os professores, porque fala dos recursos criativos para a produção intelectual, e vocês podem ter acesso a vários materiais que nós coletamos da internet e deixamos à disposição de vocês, né, para facilitar um pouco a vida, porque a internet é tão cheia de coisas, então o professor pode fazer uso desse material. Nós temos também o nosso YouTube, que é riquíssimo. Então, você clicando lá no ícone do YouTube na nossa página, vocês vão ver aí várias playlists, né, de vários momentos. Então, desde 2013 até 2020, nós temos aí alguns anos de experiência e colocamos todas essas experiências para vocês aí disponibilizadas nessas playlists. Nós temos também esse espaço que é muito interessante para vocês, que a gente apresenta e disponibiliza os médios que foram produzidos tanto na disciplina da tecnodocência, quanto por alunos que estão na escola pública, né? Então, vocês clicando aqui nesses links, podem ter acesso às produções, né, dos alunos de licenciatura, e que são muito ricas, porque ajudam muito a concretizar na nossa mente aquilo que a gente tem só uma noção, né? Aqui é bem bacana também, são as nossas produções que ficam à disposição de vocês. Então, se vocês precisarem entender um pouco mais o que é tecnodocência e ver de que forma as pesquisas estão sendo realizadas, são as nossas publicações. Então, aqui nos links de arquivo, vocês podem baixar as nossas produções, ter acesso, ler, fazer fichamento, mandar e-mail para a gente criticando, falando que não concordam, ou falando que gostaram muito, né? Então, fiquem à vontade. E aqui é o nosso livro, tá certo? Que nós publicamos no ano passado. Tecnodocência, Concepções Teóricas, tá certo? Ele está disponível nas principais bibliotecas da UFC, está disponível na Amazon também, mas se vocês quiserem, né, um material impresso, vocês podem entrar em contato com a gente também, que a gente vê como é que a gente faz para enviar, tá bom? Está aqui, né, terminando já os agradecimentos à Universidade Federal do Ceará, né, e ao Instituto UFC Virtual, local onde eu trabalho. Muito importante, porque se não fossem esses espaços, nós não estaríamos produzindo, né, não teríamos os materiais necessários e toda a assistência, né, que nós temos. Essa aí é uma foto do Robson, tá certo? Meu parceiro, né, meu parceiro de trabalho, meu parceiro de vida. Sem ele, nenhuma dessas ideias teriam sido providenciadas, né? A gente discute bastante, né? Às vezes a gente até briga, né? Mas é uma briga saudável, tá certo? Porque faz com que a gente produza. Eu queria agradecer aos bolsistas, gente. Olha, sinceramente, sem essas pessoas maravilhosas, o que seria de nós, né? A gente não conseguiria fazer um bom trabalho, porque eles são, muitas vezes, né, as mãos, os pés, né, e fazem a coisa acontecer de uma maneira tão clara, tão fácil, tão simples, né? Eles nos ajudam muito. Então, muito obrigada a todos vocês, né, que contribuem para esse trabalho que a gente desenvolve. Obrigada ao Herbert, mais uma vez, né, por ter possibilitado, né, esse espaço para a gente falar sobre a tecnodocência, divulgar, né, essas ideias, para que a gente possa trocar e compartilhar com as pessoas, mas também para que a gente possa ouvir críticas, né, e saber de que forma os outros professores, essa quantidade enorme de pessoas que está assistindo, né, pensam e se colocam diante de tudo isso que a gente colocou e apresentou para vocês.
Está aqui o nosso contato, o site, novamente, tecnodocência.virtual.ufc.br e o nosso e-mail, finalmente, né? tecnodocência.lab@gmail.com. Fiquem à vontade para fazerem perguntas, para questionarem, para pedir informações, pedir ajuda, né? A gente está aqui mesmo para poder compartilhar e ajudá-los no que for necessário. Muito obrigada mais uma vez e eu encerro aqui a minha fala. Obrigado, professora Luciana. Obrigado pela sua brilhante apresentação, pelas exposições teóricas, mas também pela apresentação do trabalho prático, dos trabalhos de investigação, de pesquisa, de aplicação na extensão. Então, foi, sem dúvida nenhuma, uma fala muito rica, muito importante. Quero convidar agora a professora Luciana para bater um papo com os nossos professores, muitas perguntas sobre o conceito de tecnodocência, sobre o que é bipoder, assim como também a aprendizagem significativa. Enfim, a gente vai ter agora um momento em que a professora Luciana vai passar um minutinho com vocês aí dentro da nossa sala virtual